Imagina ter tudo, absolutamente tudo, o maior exército do mundo, a maior economia que a humanidade já viu, um território que ia da Escócia ao deserto do Saara. Todo mundo te obedece, todo mundo te teme, todo mundo quer alguma coisa de você. Você é literalmente o homem mais poderoso do planeta. E toda noite, antes de dormir, você abre um caderno e escreve com a sua própria letra: eu não quero isso, eu odeio isso. Por que eu tenho que estar aqui? Isso aconteceu de verdade. O homem se chamava Marco Aurélio. Ele governou o Império Romano por quase 20 anos, odiando cada segundo no trono. E a razão pela qual ele continuou ali, mesmo odiando, vai mudar a forma como você enxerga dever, propósito e responsabilidade. Esse vídeo não é sobre motivação barata, é sobre uma das histórias mais paradoxais que a humanidade já viveu. Um homem que poderia ter qualquer coisa e não queria nada do que tinha. Um homem que queria ser filósofo e foi obrigado a ser imperador. Se isso fizer sentido para você, eu deixei um material na descrição e no primeiro comentário fixado. Em uns 20 minutos eu vou te mostrar como Marco Aurélio transformou um cargo que ele detestava em uma das melhores administrações da história. O que isso ensina sobre o seu próprio trabalho, sua família, sua vida. E por que a filosofia dele continua sendo a resposta mais honesta para a crise de propósito que você sente hoje? Se inscreve no canal antes de começar, essa história vai mexer com você. Marco Aurélio nasceu no ano de 121 d.C., numa família aristocrática romana. Era inteligente, curioso, introspectivo, gostava de livro, de conversa profunda, de questionar o sentido das coisas. Aos 12 anos descobriu o estoicismo, e aquilo mudou ele para sempre. Começou a vestir roupas simples, a dormir no chão, a treinar disciplina física e mental. Queria ser filósofo, não político, não militar, filósofo, mas o destino tinha outros planos. O imperador Adriano enxergou nele algo raro. Por uma cadeia complexa de adoções políticas, Marco Aurélio acabou sendo escolhido como herdeiro do trono. Ele não pediu, ele não quis. Mas em Roma, recusar a vontade do imperador era traição. E traição custava a vida dele e da família inteira. No ano de 161 d.C., aos 40 anos, Marco Aurélio se tornou imperador. O homem que sonhava em viver numa biblioteca foi colocado à frente de um império em crise. Guerra nas fronteiras, pandemia, traição interna, fome, revolta. E ele, que queria contemplação, teve que comandar exércitos, julgar disputas, negociar com inimigos, decidir sobre milhões de vidas. Toda noite, depois de tudo, ele voltava para a tenda, no meio do campo de batalha, e escrevia. Não decretos, não cartas oficiais, conversas com ele mesmo, um diário privado em grego para que conselheiro e espião nenhum pudesse ler. Esse diário, encontrado séculos depois, é hoje o livro Meditações. E nele a dor é visível. Marco Aurélio não escrevia sobre vitória, não escrevia sobre conquista, escrevia sobre cansaço, sobre vontade de desistir, sobre solidão. Logo no segundo livro das Meditações, ele se obriga a levantar. Quando de manhã te sentires relutante em levantar, pensa: estou levantando para fazer o trabalho de um ser humano. Você percebe a cena? O imperador de Roma, o homem mais poderoso da terra, precisando se convencer a sair da cama. Igualzinho a você numa segunda-feira. Igualzinho a qualquer pessoa exausta da rotina. Em outro trecho, ele desabafa: já basta desta existência miserável, deste resmungar, desta vida de macaco. Isso é frustração pura. É um homem dizendo, em silêncio: eu não aguento mais. Mas o que diferencia ele do resto vem logo depois. Ele se corrige, ele se recompõe, ele se lembra do princípio. Torna-te digno do mundo que te criou. Faz o trabalho, sem reclamar. Ele não queria estar ali, mas escolhia estar ali, todo dia, porque entendia que o dever em alguns momentos é maior que o desejo. E aqui está o ponto que o mundo moderno escondeu de você. A cultura atual repete, em loop: siga sua paixão, faça o que ama, se não te faz feliz, larga. E tem valor nisso, mas é uma verdade pela metade. Porque em vários momentos da vida, o que você precisa fazer não é o que você quer fazer. Às vezes a vida te coloca numa posição que você não escolheu, e a grandeza não está em fugir, está em transformar essa posição com excelência. Os estoicos chamavam isso de papel cósmico. A ideia é que cada pessoa recebe um papel para representar. E cumprir esse papel com virtude é, em si, o
sentido da vida. Epicteto, o mestre que Marco Aurélio mais admirava, escreveu: lembre-se de que você é um ator numa peça. O papel foi escolhido pelo diretor. Se ele te deu um papel curto, faça-o curto. Se longo, faça-o longo. Se ele quer que você represente um mendigo, faça-o bem. Se um manco, um governante, um cidadão comum, o que te cabe é representar bem o papel que te foi dado. Marco Aurélio recebeu o papel de imperador. Ele não escolheu, mas representou como poucos. E isso muda tudo, porque a maioria das pessoas hoje acredita que só pode se dedicar àquilo que ama. Os estoicos invertem. Dedique-se ao que é necessário e o sentido aparece dentro da dedicação, não antes. A essa altura você pode estar pensando: isso aí é conformismo, isso é aceitar uma vida que você odeia. E eu entendo porque parece, mas não é. Conformismo é aceitar passivamente, sem mover um dedo para mudar nada. Marco Aurélio não se conformou. Ele transformou, governou com justiça absurda para a época, reduziu impostos, protegeu os mais vulneráveis, reformou o sistema legal, vendeu joias do palácio para financiar guerra sem aumentar tributo do povo. Ele não aceitou o trono passivamente. Ele usou o trono como ferramenta de virtude. A pergunta estoica não é aceite qualquer situação. Se você está numa situação que não pode mudar agora, o que você pode fazer dentro dela hoje? Você pode odiar o seu emprego e ainda assim entregar com excelência enquanto planeja a saída. Você pode odiar uma situação familiar e ainda assim agir com dignidade enquanto trabalha para mudar. A virtude não depende da circunstância, depende da resposta que você dá à circunstância. Isso, e só isso, é estoicismo aplicado. A vida de Marco Aurélio como imperador não foi dourada. Foi brutal. Dos quase 20 anos no poder, ele passou a maior parte em campanha militar. Nas fronteiras do rio Danúbio, lutando contra tribos germânicas que ameaçavam o império. Dormindo em tenda, marchando na lama, vendo soldado morrer ao lado dele. Ao mesmo tempo, uma pandemia devastou Roma. A peste antonina, provavelmente uma forma de varíola, matou entre 5 e 10 milhões de pessoas. Cidades inteiras foram dizimadas. A economia colapsou, o exército ficou enfraquecido. E no meio disso tudo ele perdeu filho. Dos 13 que teve, só 5 chegaram à idade adulta. Imagina a dor de um pai enterrando filho enquanto governa um império em ruínas. E o que ele faz? Escreve, com a mesma calma de sempre: a dor não é insuportável nem eterna, se você se lembrar dos seus limites e não a exagerar na imaginação. Ele não negava a dor, não fugia dela, reconhecia, sentia e continuava, porque parar não era opção. Milhões dependiam dele. E aqui tem uma verdade que quase ninguém quer ouvir. A grandeza quase nunca é confortável, quase nunca é divertida, quase nunca é o que a pessoa queria viver. A grandeza é fazer o que precisa ser feito quando tudo dentro de você quer parar. Agora eu preciso te avisar de uma coisa. Existem inimigos silenciosos que vão tentar te tirar desse caminho. Eles não chegam gritando, chegam disfarçados de bom senso. O primeiro inimigo é a romantização da paixão. A ideia de que se você não está empolgado é porque está no lugar errado. Marco Aurélio teria rido disso. Ele odiava o cargo e mesmo assim fez história. A empolgação é uma sensação. O dever é uma decisão. O segundo inimigo é a comparação. Você olha para o lado, vê alguém que parece estar vivendo melhor e começa a duvidar do seu próprio papel. Sêneca já avisava séculos atrás: em nenhum lugar está quem está em todo lugar. Quem fica olhando a vida do outro abandona a sua. O terceiro inimigo é o ressentimento. A sensação de que a vida foi injusta com você, que te deu o trono errado. Marco Aurélio escreveu repetidas vezes contra isso. Reclamar da carga que você recebeu é desperdiçar a única coisa que você ainda tem nas mãos. O que fazer com ela hoje? O quarto inimigo, talvez o pior, é a procrastinação travestida de planejamento. Você não age, mas finge que está se preparando. Estuda em vez de fazer, lê em vez de aplicar. Marco Aurélio era brutal com isso. Não fiques mais a discutir como deve ser um homem bom. C1. Você vai falhar. Eu vou falhar. Marco Aurélio falhou. As meditações estão cheias de momentos onde ele se pega irritado, ressentido, pequeno. E ele recomeça, sem drama. A regra estoica para recomeço é simples e tem 3 passos.
passos. Primeiro, sem autoflagelo. Você não ganha nada se torturando por ter falhado. Marco Aurélio escreveu: quando descobrires que erraste, volta atrás. Não esperes nada de espetacular. Voltar atrás é a coisa mais comum do mundo. Não precisa ser ritual. Segundo, separe o fato do julgamento. Você falhou em algo, ponto. Isso não te transforma em fracasso. Epicteto ensinava que o sofrimento não vem dos eventos, vem da história que a gente conta sobre os eventos. Reduza a história, mantenha o fato. Terceiro, faça o próximo movimento pequeno. Não tenta voltar com um plano gigante de redenção. Faz o próximo passo hoje do tamanho que dá. Marco Aurélio se obrigava a levantar. Era esse o tamanho do recomeço dele. Levantar, e o seu hoje pode ser menor ainda. Tá tudo bem. Recomeço estoico não é virada espetacular. É a próxima escolha boa, feita em silêncio. Aqui é onde quase ninguém consegue enxergar, mas é talvez o ponto mais importante. Cada dia que Marco Aurélio escolheu cumprir o dever, sozinho, sem reconhecimento, sem prazer, foi um tijolo. E 20 anos depois, esses tijolos formaram um dos governos mais decentes que o mundo viu. Os historiadores chamam o período dele de o último dos bons imperadores. Ninguém aplaudiu ele em cada decisão difícil. Ninguém escreveu manchete elogiando cada noite que ele passou em tenda gelada lendo o relatório. Mas o efeito composto daquilo virou legado, virou literalmente civilização. O efeito composto do dever é traiçoeiro porque ele é invisível no curto prazo. Você faz a coisa certa um dia e parece que nada aconteceu. Faz uma semana e ninguém percebe. Faz um ano e você começa a notar uma diferença sutil em si mesmo. Faz 10 anos e a sua vida inteira está em outro lugar. A maioria das pessoas desiste no terceiro mês porque não vê resultado. Os estoicos sabiam, o resultado vem do agregado, não do dia. Marco Aurélio, em uma das passagens mais belas das Meditações, escreve: o que está no caminho se torna o caminho. Quer dizer, cada dificuldade que você atravessa com virtude vira parte de quem você é. Não some, não se desperdiça, se acumula. Marco Aurélio morreu no ano de 180 depois de Cristo, provavelmente de peste, num acampamento militar em Vindobona, onde hoje fica a cidade de Viena, na Áustria. Tinha 58 anos. Estava exausto, doente, longe de casa, longe da biblioteca que ele queria ter como destino. Os relatos dizem que, nos últimos momentos, falou para a guarda: vão para o sol nascente. Eu já estou me pondo. E quando os soldados começaram a chorar, ele respondeu: por que choram por mim? Pensem antes na peste e na morte de todos. Até o último suspiro ele pensava no coletivo, não em si. E aqui está a ironia mais bonita da história. O homem que odiava ser imperador é lembrado como um dos melhores imperadores que já existiu. O filósofo que nunca quis o trono se tornou o modelo de líder pelo qual todos os outros são medidos. Por quê? Porque ele não governou com paixão. Governou com princípio, não fez o que amava, fez o que era necessário e fez com alma inteira. A verdade final é desconfortável e por isso quase ninguém fala. Você não precisa amar o que faz para ser grande no que faz. Você precisa de princípio, precisa de constância, precisa de uma régua interna que sobreviva aos dias em que tudo dentro de você quer parar. Talvez você não esteja onde queria. Talvez o seu trabalho não seja a sua paixão. Talvez sua família, sua cidade, sua fase de vida não sejam o roteiro que você imaginou aos 20 anos. Tudo bem. O que define você não é a situação, é a sua resposta dentro dela. Você pode ser o Marco Aurélio do seu próprio contexto. Não precisa de exército nem de império. Precisa de um cargo, uma família, um corpo, uma vida. Pega o que você tem nas mãos e representa esse papel com virtude. O filho que cuida do pai doente mesmo exausto. O profissional que mantém a qualidade mesmo odiando o ambiente. A mãe que segura a casa quando tudo desmorona. O empreendedor que mantém a palavra quando ninguém está olhando. Isso é virtude, isso é estoicismo, isso é força de verdade. E a recompensa, se ela vier, vem depois. Quase nunca em forma de aplauso. Quase sempre em forma de silêncio digno, no fim do dia, sabendo que você fez o que precisava. Olha, o mundo te diz para seguir a paixão. E tem valor nisso. Mas em algum momento da vida a paixão não basta. Em algum momento o que te transforma de
de verdade é fazer o difícil, o necessário, o que ninguém quer fazer. Marco Aurélio não queria ser imperador, foi um dos maiores da história. Não apesar de odiar o cargo, mas porque mesmo odiando, fez com alma inteira. Aqui vai o seu desafio dessa semana. Identifica uma coisa que você sabe que precisa fazer e que vem evitando porque não te dá prazer. Pode ser uma conversa, pode ser uma tarefa, pode ser um hábito. Faz, mesmo assim, sem esperar empolgação. E me conta nos comentários, qual é a sua tarefa de imperador essa semana? O que você não quer fazer, mas sabe que precisa? Se esse vídeo mexeu com você, deixa o like. Se inscreve no canal, ativa o sino. Toda semana tem conteúdo aqui para te ajudar a pensar com mais clareza e viver com mais princípio. E lembra dessa frase: sempre que a vida te der um trono que você não pediu, o que está no caminho se torna o caminho.